Going live. Bom, iniciando hoje com uma cirurgia muito especial, que é a cirurgia de lifting de face, o lifting facial. Olá, Eutímia. Olá, Andréia. Minhas pacientes chegando aqui. Pois então, a cirurgia de lifting de face já é, dentro do que a gente tem conversado, uma etapa um pouco mais avançada para o tratamento dos sinais da face. A gente falou a respeito do uso de botox, o uso de preenchedores, até mesmo o uso das transferências de gordura para repor volumes na face. E a gente sabe que, como tem comentado nas outras lives, que a face vai mudando muito. A gente perde gordurinhas dessa região, perde volumes, a face pesa, a flacidez vem chegando, então além do volume que é perdido, tem uma maior flacidez, então um excesso de pele muitas vezes aparece. E mesmo que a gente use os preenchedores, as transferências, a gente não consegue corrigir toda essa parte da flacidez. Zen Brasil, Orlando. Muito bem, estamos internacionais. Prazer ter vocês por aqui. Então, como a gente comentava, quando a flacidez excede o que a gente pode colocar de volume, justo para não ficar nada muito estranho, a gente propõe a recolocação das estruturas no seu lugar, então reposicionamento, e ainda a parte de retirada da flacidez com incisões de pele e retirada de pele. Tem pacientes que vão ter mais necessidade da retirada de pele, uma quantidade maior de pele, que são candidatas ao lifting tradicional, com incisão, enfim, na região temporal, margeando a orelha e uma região posterior da orelha que pega até a porção pré-pilosa na área do cabelo, né, à frente dos pelos ou dentro dos pelos. E ainda as pacientes que têm um pouco menos de flacidez, mas já têm uma queixa, principalmente nessa porção, ou ainda sobre os sulcos, ou ainda uma flacidez no pescoço. A gente está quase começando aqui. A gente indica o mini lifting, que são incisões menores. Então eu fiz um desenho para explicar um pouquinho o que seriam essas incisões. Aqui a gente tem um desenho esquemático do que são as incisões do lifting e do mini lifting. A gente enxerga bem no centro da figura a orelha, tá? E na incisão do mini lifting, em vermelho, uma incisão que começa no pé do cabelo, desce na frente da orelha, vem margeando a orelha pela parte de trás, no sulco retroauricular, pode parar nessa parte, pode ir um pouco mais adiante. Tá? Então a incisão em vermelho é a cirurgia do mini lifting, que é indicado para pacientes que têm uma quantidade mais restrita de pele para retirada, mas que se beneficiam da retirada de pele. Aqui desenhei, e os pacientes que me conhecem de consultório sabem que eu gosto de desenhar em consulta, a cirurgia do lifting propriamente facial, o lifting completo de face, parte de incisões maiores, onde começam essas azuis, desce então o contorno, pegando toda a implantação do cabelo, que seria a costeleta, essa é uma opção. Outra opção é vindo dentro do cabelo e a gente esconder essa cicatriz dentro do cabelo. Existem técnicas para isso, para o cabelo até crescer sobre a cicatriz. Tá? E essas cicatrizes se unem, essas incisões então se unem com essas incisões do mini lifting, essas vermelhas, e na região posterior, atrás da orelha, ou entram no cabelo ou descem à frente do couro cabeludo, justo para que a gente possa ter com uma mobilização maior, com incisões maiores, a gente tem mais possibilidade de mobilizar tecido, maior possibilidade de ressecar a pele. Aqui a gente não tem tanta pele assim para ir puxar e tratar, mas a ideia de ter as incisões estendidas é justo um pescoço mais pesado, a gente tem incisões maiores, poder fazer as trações e a retirada de pele numa proporção maior, atendendo melhor esses pacientes que têm as faces um pouco mais pesadas pela flacidez. Tá? É importante a gente entender bem as incisões,
mas o lifting não é só pele. Foi-se o tempo em que a gente pensava que toda a questão do envelhecimento era relacionada à flacidez de pele, então a pele é só, na verdade, a última camada de revestimento, e nesse esquema que a gente mostrou é por onde a gente faz as incisões para ter acesso às estruturas profundas. Hoje o lifting de face, a gente sabe, tem que tratar a parte de musculatura e de gordura, tá? Então as partes profundas são bem importantes de serem tratadas. A gente sabe que perde-se volume e o volume facial desce, então é muito importante a gente reposicionar volumes que tiveram um descenso. Então volumes do terço médio da face podem ter deslocado já para o terço inferior da face. Então a gente parte com mobilizações através de pontos em vetores verticais, elevando na posição original, subindo nessa porção, com pontos internamente, refazendo ou redesenhando essa face. Tá? Isso é muito importante, a gente tem uma mímica facial, os movimentos faciais preservados e até, de uma certa maneira, melhor ilustrados quando a gente faz esses ajustes internos, reposiciona. Então, vetores verticais são utilizados para trazer essa porção inferior para a região do malar, onde a gente normalmente tem mais projeção, que seria a parte do osso, né? Onde a gente tem o osso, a gente tem depósitos de gordura logo abaixo. Então, esses depósitos eles deslocam, a gente reposiciona em vetores verticais de novo nessa posição para manter o contorno. Em seguida, o que a gente tem é um desenho para fazer a transição das laterais, que pode vir descendo na lateral da face, fazendo um contorno ainda do sulco nasogeniano, mobilizando esse tecido que também caiu de maneira de vetores oblíquos, digamos assim. Tá? A parte profunda na face se dá dessa maneira, e a gente trata também a parte do pescoço. Não adianta a gente tratar só essa região e deixar toda essa região aqui de baixo flácida. Então, muitas vezes a gente vem para cá, dá esses pontos tracionando aqui, segue um vetor mais oblíquo na região da lateral da face e desce para fazer as plicaturas ou, digamos assim, a tensão do músculo platisma do pescoço. Então, vem a parte aqui inferior, pegando o músculo e jogando ele aqui para trás, nesse músculo mais forte, que é o esternocleidomastoide do pescoço. Então, a gente tem uma tração de toda essa parte da musculatura, com uma grande definição do arco mandibular e de toda a parte do submento. É muito importante conjugar em liftings completos a transição desde o malar, a região do terço médio para inferior e mesmo o pescoço. Então, que tudo isso se comunique desde a parte profunda. Um outro ajuste que é interessante de fazer na parte muscular é da parte do pescoço aqui no centro, onde a gente tem bandas que chamamos platismais, bandas que marcam verticalmente o pescoço. Essas bandas merecem tratamento. Normalmente temos que fazer uma incisão em separado para tratar essas bandas. A gente entra com uma incisão num sulco que temos logo abaixo da projeção do queixo, é o sulco submentoniano, e através desse acesso a gente visualiza essa parte muscular central, que merece também pontos de fixação para que sumam essas bandas musculares que com o passar do tempo surgem e pesam. Então a gente faz um acinturamento nessa região central com pontos e ainda nas laterais também um acinturamento, de modo que a gente tem como esculpir de novo esse pescoço. Existem técnicas onde remove-se outras estruturas do pescoço, como glândulas salivares, pontos para elevar as glândulas, estimando que possam ter volumes outros. Esse tipo de cirurgia a gente não recomenda em função do alto grau de
potencial risco, né? Complicações. O que a gente indica, e é muito comum, a lipoaspiração de toda essa região do pescoço. Tá? Então, na verdade, até mesmo antes da gente abrir essa incisão, a gente faz a dissecção já retirando gordura de toda a região do pescoço. Então, um pequeno furinho de lipoaspiração nessa região, a gente lipoaspira a região central. Com um pequeno furo atrás da orelha, a gente lipoaspira toda essa região lateral. Isso aqui fica tudo comunicado, solto, e facilita inclusive essa plicatura, essa costura dos músculos na porção central que a gente comentou. Tá? Uma questão muito importante para a cirurgia de face é revisar bastante a parte de sangramentos. Como a gente tem bastante vascularização em toda a região da face, e a gente sabe isso quando traumatiza o lábio, por exemplo, tem um sangramento do nariz, a gente vê que sangra bastante. Então a gente tem que ter um cuidado bastante grande na parte de hemostasia da face. Tá? O que a gente tem depois desse reposicionamento profundo é propriamente a tração dessa pele que está em excesso. Temos ângulos específicos para fazer essas trações, normalmente as trações são oblíquas, tá? E permite, como a gente falou, no lifting menor, que seria o mini lifting, trações menores, mas bem pontuais e bem importantes para pacientes que necessitam de plicaturas e ressecções menores, e para pacientes com ressecções maiores, um desenho bastante mais completo, digamos assim, de toda a face e o pescoço. No próprio mini lifting a gente tem uma melhora do pescoço, é uma dúvida de muitos pacientes. Tá? Se com incisões pequenas a gente tem uma melhora. Quando a ressecção é pontual, mas trata o que é propriamente a flacidez, muito relacionada ao ângulo da mandíbula, a gente tem uma definição realmente bastante importante para os pacientes que têm uma flacidez de médio grau, digamos assim. Hello, Dr. Coyne. Nice to have you here. A diferença basicamente entre o mini lifting e o lifting completo é a quantidade de pele que a gente tem para retirar. Obviamente, quando tem mais flacidez, a gente tem que usufruir de estruturas, de mais estruturas para tratamento, e as incisões não são pequenas em função disso. Vou mostrar aqui meu desenho para o meu amigo que é desenhista, artista. Dr. Coyne, here you have some incisions. I do my drawings. I know you do your paintings, but I'm still trying with my drawings. Só relembrando, aqui a gente tem em azul as incisões maiores marcadas, o que são o lifting de face mesmo, e as incisões menores em vermelho, as incisões do mini lifting. Just to have, the incisions marked as the mini lifting, the red ones, and the blue ones, the full face lifting. As you know, Dr. Coyne. Eu acho importante ilustrar isso, não são todas as pessoas que sabem dessas diferenças. A gente deve, muitas vezes, até estimular pacientes mais jovens a fazerem o facelifting, porque num mini facelifting a gente consegue reposicionar as estruturas e modificar o padrão de envelhecimento. A paciente se mantém muito melhor por muito mais tempo. E a gente tem que falar a respeito de cirurgias mais modernas, e inclusive o Dr. Coyne é um cirurgião amigo nosso da Califórnia, faz muitos enxertos de gordura. Então os enxertos de gordura para reposicionamento de volumes ajudam muito na região malar, na região dos sulcos, trazendo volumes que podem ser difíceis, até mesmo com as aplicaturas em pacientes mais jovens, de serem reposicionados. E com as gordurinhas a gente tem como trazer o volume e trazer novas estruturas, como colágeno a ser novamente formado, novas ligações entre os tecidos. É um procedimento complementar muito importante no mini lifting, e é usado também no lifting de face. Tá? Esses contornos, essas transições são muito, digamos assim, se beneficiam muito
com esse tipo de tratamento conjugado. Enxerto de gordura mais atração de pele. Tá? No mini lifting, as áreas de aplicatura são mais restritas, então o que a gente ganha de volume em outras áreas realmente beneficia muito o resultado da cirurgia. A gente tinha uma pergunta anteriormente a respeito da blefaroplastia. Muitos pacientes fazem a blefaroplastia junto com a cirurgia de lifting. A cirurgia dos olhos é muito importante, a gente conversou a respeito de blefaroplastia anteriormente. Os olhos são uma das áreas que envelhecem primeiro na face. Toda a região periorbitária é responsável por alterações de contorno e trazem uma sensação de cansaço, enfim, que representa para muitos um envelhecimento precoce. Então a gente indica a cirurgia de pálpebra com uma certa liberdade, tá? E na cirurgia de face, muito comum a gente fazer a cirurgia palpebral se o paciente não tem essa correção prévia, ou até faz uma nova correção se pacientes já fizeram no passado e tem novamente um excesso pequeno. A gente conversou a respeito disso com uma paciente ainda na semana passada, já tinha feito a blefaroplastia, hoje ela está preparada para uma cirurgia de face mais completa e merece ainda mexer de novo em alguns aspectos da pálpebra, ressecção de pele da pálpebra, principalmente superior. A gente sabe que quando mexe em toda a face, a gente tem uma migração dos tecidos, então modifica o desenho da pálpebra inferior. Muitas vezes, trazendo esse tecido, a gente tem excessos de pele até um pouco maiores nessa região. Então, é muito benéfico a gente abordar a região da pálpebra e tirar esses excessos para que tenha uma uniformidade de contorno. Tá? Acho que em relação às questões cirúrgicas são basicamente essas. Tem que reforçar sempre que a cirurgia de face é uma cirurgia muito delicada, então os cuidados desde pré-operatório, com a avaliação do paciente, a avaliação da pressão do paciente por causa dos sangramentos é muito importante. Obviamente a parte do transoperatório define muita coisa, isso está nas nossas mãos, desde o cuidado com os tecidos, cuidado com a pele, o cuidado com a musculatura, nessas trações que fazemos para manter a naturalidade de resultado, que isso é realmente muito importante. Ainda a colocação das gordurinhas, que dão as projeções, mas também são responsáveis por um inchaço a mais no trauma da face. Então, o paciente que vai para a cirurgia de face tem que estar muito bem clinicamente, tem que estar bem com a pressão e tem que saber que é uma cirurgia delicada e que ele vai inchar no pós-operatório. Tá? Normalmente a gente sai da sala de cirurgia com curativos compressivos, com ataduras, então sai com um curativo que a gente brinca que é um capacete, e isso fica com o paciente por 12 horas no mínimo, mas o ideal, num mini lifting, por exemplo, mas o ideal é 24, 48 horas num lifting completo, para a gente ter compressão dessas áreas, a definição mesmo do contorno, com o curativo ocupando, obrigando essa pele a ficar no lugar, as estruturas dos lugares que a gente desenhou na cirurgia. São necessários ainda drenos no pós-operatório. A gente entra com drenos, por vezes, que são só umas borrachinhas, o dreno conhecido como penrose, e são retirados, enfim, no dia seguinte, muitas vezes, ficam posicionados atrás da orelha. Por vezes a gente tem que usar com um pouco mais de liberdade drenos mais calibrosos, drenos de silicone que contornam a mandíbula, muitas vezes contornam áreas maiores de dissecção da face. São os drenos de Blake, drenos de aspiração a vácuo. Mas eles são muito bem tolerados e são uma garantia para o paciente, enfim, de não ter nenhuma coleção líquida, nenhum sinal de hematoma, o que pode ser uma complicação para essa pele, que está dissecada, que tem uma irrigação bastante delicada. Então a gente vê os drenos como uma questão benéfica, eles são monitores importantes
desses sangramentos e mesmo da questão inflamatória, drenando os líquidos inflamatórios e assim como a gente vê como benéficos os curativos esses mais compressivos. Com o passar do tempo, a gente retirando os curativos compressivos, utilizamos bandas elásticas, como utilizado em termos das lipoaspirações, as cintas modeladoras, temos como bandas elásticas que ajudam a modelar também a parte do submento, a porção junto às orelhas. Toda essa parte que foi dissecada merece cuidado e a compressão com a banda elástica ajuda bastante. Digamos que os primeiros dias são um pouco mais chatos, 2, 3 dias requerem mesmo um repouso maior, o paciente fica em repouso, fazendo gelo nas regiões operadas, tanto nos olhos quanto na face, e com os curativos ou do capacete ou ainda dessa banda elástica, realmente cuidando, tendo consciência de que é uma cirurgia que merece cuidado. Passado esses 3, 4 dias iniciais, tem uma liberdade um pouco maior, mas é um período ainda de bastante cuidado. Obviamente o paciente fica em casa, um período onde a gente ainda tem os inchaços, tem os roxos, e com a sequência, fechando uma semana, a gente já tem uma melhora bastante importante, menos roxos, menos inchado. A gente muitas vezes retira pontos nesse período de 7 dias, entre 7 e 10 dias, retira os pontos, tanto esses próximos à orelha, o contorno do pé do cabelo, e ainda se foi feita a blefaroplastia, entre 7 a 10 dias retiramos os pontos. Os pontos que são na região do cabelo, seja no contorno mais alto ou ainda na transição do cabelo ou dentro do cabelo na região atrás da orelha, são retirados em torno de 14 dias. Isso completa, digamos assim, o ciclo de cuidado pós-operatório mais recente. Muito importante, a Bárbara aí me elogiando, obrigado, um beijo para ti. É muito importante nos cuidados pós-operatórios ainda, a gente falou dos drenos, a retirada dos drenos, a gente tem ainda a possibilidade de acúmulos de alguns líquidos inflamatórios, e as drenagens linfáticas são muito importantes. Então a gente indica as drenagens linfáticas normalmente quando tem a retirada dos drenos aspirativos. Os drenos podem sair com 3, 4 dias, se for um tempo máximo, digamos assim, de permanência. Normalmente saem antes disso. E as drenagens começam a ter um aspecto bastante importante na mobilização desses líquidos. A gente não deseja que nada fique a mais do que a gente já fez na cirurgia. Então, mobilizar esses líquidos é importante primeiro com drenagem manual e depois até com o uso de alguns aparelhos, quando a gente já tem alguma área de endurecimento, algum líquido que já sugere área de fibrose. A gente tem outros métodos de tratamento, incluindo aí o ultrassom, usa frequentemente dele, e ainda a radiofrequência, que pode ser usado nesses casos. Acho que esse cuidado que a gente propõe, bastante integral, que visa desde o pré-operatório, com a avaliação criteriosa do paciente, a indicação e a parte clínica estando bem, o cuidado do transoperatório e ainda dessa questão do pós-operatório imediato, muito importante, faz com que a gente tenha uma tranquilidade para esse pós-operatório um pouco mais a médio prazo, digamos assim, dessa primeira para a segunda semana, que é onde a gente tem uma definição maior do que é o sucesso da cirurgia. É uma cirurgia que nos coloca algumas limitações em termos de convívio social, justo porque a gente tem esses inchaços, enfim. Então, o que a gente pretende é que o paciente melhore o mais rápido possível, tá? E que aí, enfim, possa retomar as atividades já com a cara nova, com os contornos que deseja, com a confiança em si, enfim, que merece. E é isso que a gente busca. Como a gente fala, com 2 semanas, obviamente, é o pós-operatório mínimo. 2 semanas é diferente de 1 mês, que é diferente de 2 meses, que é diferente de 3.
Então tem uma evolução nesse sentido. Um pós-operatório de 3 meses já mostra bastante das características finais da cirurgia, mas a gente sabe que tem um amadurecimento dos tecidos e das cicatrizações, as cicatrizes internas e propriamente as cicatrizes externas, até 1 ano de pós-operatório. Em relação às cicatrizes, a gente tem para dizer que as cicatrizes são de ótimo aspecto. As cicatrizes de face têm tudo para serem muito discretas, como a gente mostrou, elas ficam disfarçadas em contornos que a gente já tem, ou então ficam realmente dentro do cabelo, e a gente tem técnicas para fazer o cabelo como crescer sobre a cicatriz, de modo que as cicatrizes são bastante discretas mesmo. De qualquer maneira, a gente cuida, como outras cicatrizes, usando gel de silicone, usando as massagens, enfim, os métodos que normalmente utilizamos para prevenir qualquer cicatriz inestética. Tá? Como a pele, especialmente dessa região, é muito fina, a chance de cicatrizes ruins, quando bem posicionadas, é muito baixo. Tá? É muito baixo. Eu tenho que falar um pouquinho das cirurgias que merecem, às vezes, correção. Fica aqui um alerta até. Em pacientes que não têm uma evolução tão favorável de alguma cirurgia, seja por alguma falha da indicação, do cuidado, ou mesmo alguma dificuldade cicatricial, a gente pode ter algum tipo de problema. Assim, a gente recebe pacientes que já fizeram cirurgias prévias e tiveram problemas para correção. Muitas dessas correções são relacionadas a mau posicionamento desses tecidos, ou seja, os tecidos voltam precocemente à posição original, então a gente tem que ter realmente critérios para fazer esse reposicionamento e ainda para fazer as trações de uma maneira que seja efetivo e ao mesmo tempo natural. Se a gente tem tração demais, não fica bonito, não fica natural, e se traciona demais e as cicatrizes ficam tensas, por exemplo, a gente não tem cicatrizes tão boas. Então, essa é uma indicação, muitas vezes, de refazer alguma parte do procedimento. Obviamente, todas as cirurgias podem passar por isso, mas na cirurgia de face, esses alargamentos de cicatrizes muitas vezes estão relacionados a essa questão do reposicionamento dos tecidos e ainda de cicatrização deficiente, diferente do que seria o desejado. Tá? Felizmente é um percentual pequeno das pacientes que apresentam esse tipo de complicação. Nas nossas mãos isso é bem baixo mesmo, mas é comum a gente ver possibilidades de correção e pacientes nos procuram por conta disso. Não vejo tantas perguntas hoje. Tinha uma pergunta que me lançaram aqui em relação ao tempo de anestesia e como é que funciona a cirurgia. É uma cirurgia que pode ser feita, especialmente quando é o mini lifting e a blefaroplastia com anestesia local e sedação. A gente tem uma preferência, quando a cirurgia é um pouco maior, para fazer por anestesia geral, onde o paciente fica mais confortável e nós também com o paciente dormindo um sono mais profundo, e independente do método que a gente tem que ter o paciente na mão, digamos assim, para a cirurgia, seja com local e sedação numa cirurgia menor, seja com anestesia geral em uma cirurgia maior. A Jacinta está me dando oi aqui, mais uma das minhas pacientes. Acho que as considerações por hoje são essas. Fico aberto para as perguntas. Tendo questionamentos, me mandem inbox. E a gente vai seguir na próxima semana com a temática de cirurgias faciais. Semana que vem vamos falar sobre rinoplastia. Pensei em falar de cirurgia de nariz. Os aspectos estéticos e aspectos funcionais da rinoplastia. Tudo que ela mexe, tendo o nariz no centro da face. Tá bem? Aqui me perguntando a respeito do resultado final. Com 3 meses a gente já tem uma boa perspectiva do resultado final, mas pequenas modificações até 1 ano. E depois tem que cuidar. Fazer um botox, fazer um preenchedor. Isso faz parte para manter o resultado. Tá bem, pessoal? Agradeço a presença de todos. E até semana que vem. Tchau, tchau.